Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um ET Entrevista. Hoje aqui comigo o Matheus. Seja bem-vindo, Matheus, para mais uma entrevista. Valeu, Fredão. Acho que bem-vindo é redundante, né, cara? Aqui é quase minha casa já, né? Rita, né? E a nossa convidada é a Ilana Mendonça, 26 anos, lateral esquerda do Atlético Mineiro, que nasceu em Itaburanga. Antes da entrevista eu falei o nome certo, daí começa a gravar o nome errado, impressionante. Mas seja bem-vinda, Ilana. Boa noite, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. A gente agradece a sua presença, mas antes de a gente começar o bate-papo, falar um pouco da carreira dela, sigam as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Já deixe seu like no vídeo, deixa aí seu comentário. Inclusive, ao longo da entrevista, se a gente deixar de perguntar uma coisa para a Ilana, já deixa a pergunta aqui que a gente chama para uma segunda entrevista. Se inscrevam no canal e vambora. Greg, solta a vinheta. Muito bem, como de praxe, eu tô aqui com a camisa do Atlético Mineiro, sim. Todas as entrevistadas que a gente chama, que a gente busca trazer a camisa do time atual, já que eu não sou uma loja de camisas, de vez em quando não é o time atual, algum time que ela já jogou. Mas, para a sorte da Irlanda, eu tenho uma camisa do Galo lá de Minas Gerais. Então, hoje vai dar certo aí a entrevista. Que eu já cometi umas gafes, Irlanda. Já convidei uma jogadora de um time aqui de São Paulo. Eu trouxe uma camisa de um time que ela jogou no passado e não é o time que ela torce, é o rival do time que ela torce do coração. Então, já cometi umas pequenas gafes no programa, mas agora tá certo. Pelo menos é o time que você está jogando, não tem nem como reclamarem da camisa. Mas falar um pouco da carreira dela, ela que começou em Foz do Iguaçu, um time tradicional no futebol feminino, para quem não conhece, foi para o Vitória de Santo Antão, que é um time lá da Bahia, que também é muito famoso. Bahia ou Pernambuco? Não lembro agora, acho que eu errei aqui. Pernambuco. O time é até famoso, pouca gente conhece, mas muitos jogadores que a gente entrevistou já passaram pela equipe do Vitória. Ela dá uma pausa na carreira, vai estudar nos Estados Unidos, fazer sua graduação, volta para o Brasil, joga no Internacional, onde conquista o Campeonato Gaúcho, e depois vai para o Atlético Mineiro, onde já ganha o Mineiro. Esqueceu algum clube, algum título, Ilana? Eu já tive passagem por vários clubes, joguei também no Vitória da Bahia, joguei em São Manuel, São Paulo, mas é esses aí que você falou mesmo. Título tem um monte de Paranaense, tem Copa do Brasil, também tem o vice da Libertadores pelo Foz, tem alguns títulos aí. É excelente, Lana. Realmente uma carreira já com bastantes passagens, né? Bastante experiência, tanto a nível internacional quanto a nível nacional, como você mesmo comentou, um vice-campeonato de Libertadores, né? E começando com aquela pergunta de sempre, né? Que o pessoal já está mais acostumado aqui no canal, né? A gente sempre pergunta como é que foi o início da carreira. Muita gente que a gente entrevistou falava que jogava com os meninos antes, não tinha muita escolinha só para mulheres. Como é que foi para o seu início da carreira? Então, eu sempre ia com meu pai, né, para beira do campo, né? Ele ia jogar, até a pelada dele eu ia. E eu brincava muito com meu irmão, até que quando eu tinha uns 8, 9 anos, abri um projeto social na minha cidade, da Vale. E lá eles abriram uma modalidade de futebol. Só que era um mundo totalmente diferente, né? A gente tinha um treino por semana, então não tinha muita coisa. E eu sempre tive o sonho de ser jogadora e minha família sempre estava do meu lado. Até que um dia meu pai resolveu entrar em contato com o Foz Cataratas. Eu morava no Pará e o Foz Cataratas fica no Paraná, né? Então, meu pai entrou em contato, conseguiu um teste, e aí eu e minha família, a gente saiu do Pará e veio para o Paraná para poder fazer o teste no Foz Cataratas. Aí eu fiquei 15 dias em testes, passei no teste e aí já voltei no Pará só para buscar minhas coisas e ficar lá no Foz Cataratas. Inclusive, minha pergunta seria sobre essa. Como é que foi você jogar no Foz? É um time tradicional, é um time, como você falou, bateu vice-campeão da Libertadores. E a sua família ficou com você lá? Como é que foi se adaptar? Porque, querendo ou não, você está mudando de cidade, estado, é outra realidade, uma adaptação nova. Como é que foi esse processo? Foi bem difícil, porque eu nunca tinha saído de casa, né? Então, eu tinha minha mãe ali para tudo, lavar roupa, não fazia nada. Nossa, tinha uma vida muito boa. E quando eu mudei para Foz, a minha mãe ficou comigo os primeiros dias lá, os primeiros 10 dias. E depois minha mãe retornou, né? Então,
eu tinha uma rotina de treino cedo e de tarde em Foz, e na época eu fazia ensino médio, então eu ainda tinha que estudar pela noite. Então, a minha adaptação foi complicada. Às vezes eu ligava para minha mãe: mãe, como faz isso? Mãe, como faz aquilo? Para mim poder conseguir fazer tudo. Perfeito. E depois você passou um tempo, passou uma temporada no Foz, né? E foi para o time de Pernambuco, né? O Vitória de Santo Antão. E como é que foi essa segunda experiência, já um pouco mais acostumada a ficar longe da família, em outra cidade? Como é que foi a adaptação ao novo clube? Foi bem mais tranquilo, né? Que você muda de clube, mas normalmente a rotina do atleta ela é a mesma, né? Então, como eu já tinha ali 4 anos já de experiência que eu tive no Foz, então mudar de clube é mais você se adaptar, modelo de jogo, as meninas novas, mas não tem muito segredo. Legal. E você falou que foi vice-campeão pelo Foz. Como é que foi jogar uma Libertadores tão nova? E sem contar que também tinha menos infraestrutura do que hoje, né? Tinha menos investimento. Então, como é que foi participar, né, de um campeonato tão importante sendo tão nova? Na época eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos, e o Foz naquela época era um time muito bom, tinha uma estrutura muito boa. Tanto é que a gente foi campeão da Copa do Brasil, a Libertadores a gente foi vice. Tinha umas meninas muito experientes que hoje está na seleção, Bárbara, goleira, Bruna Benites. Então aquilo para mim foi muito aprendizado, né? Por estar ali dividindo o campo com elas. E a Libertadores foi o início de uma carreira, de um sonho que quando eu estava lá disputando, eu falei assim, nossa, cheguei até aqui, então tá dando certo, né? Vamos continuar. Muito bacana. E, de fato, é uma experiência enorme, né? Jogar com jogadores desse quilate, né? Da Bárbara, que é realmente conhecida, uma baita de uma goleira. E eu fico imaginando, você chega numa Libertadores, chega a um vice-campeonato, e depois tem um hiato que você vai para os Estados Unidos, vai para estudar lá. E como é que foi, né? Você parar, né, fazer essa pequena pausa na carreira, né? Para ir estudar lá. E como é que foi a experiência de ir para os Estados Unidos estudar? Então, eu tive a proposta quando eu tinha 12 anos para fazer intercâmbio, né? Fazer o ensino médio e, e depois graduar lá, né? Jogar também. Só que na época eu era muito nova e minha mãe não deixou. Então, com o tempo, eu decidi ir jogando aqui no Brasil, até que quando eu tinha 18 anos, 19, a oportunidade surgiu novamente, né? Aí eu recebi uma bolsa pela faculdade, que aí você e joga na liga universitária e estuda. E quando eu fui para lá, eu não falava inglês, não tinha noção de nada. Nas minhas 2 primeiras semanas, eu queria voltar, que eu não entendia nada. Para me pedir comida, eu tinha que usar tradutor. Foi meio agoniante para mim as 2 primeiras semanas. Aí depois começou a aula de inglês, 4 horas, 5 horas de aula por dia. Aí você vai começando a entender uma palavra ou outra. E aí, quando eu estava lá, já tinha uns 3, 4 meses que eu realmente comecei a fazer a faculdade, né? Porque o início foi só para mim poder aprender o inglês. Foi uma adaptação difícil pela cultura, comida, pela língua, mas hoje eu vejo que foi muito bom para mim como atleta, como pessoa. Hoje eu sou uma pessoa graduada, a qualquer momento que eu parar de jogar, eu tenho uma segunda opção aí para seguir, né? Então, foi uma experiência muito boa para mim. Com certeza. Eu acho que, tirando toda a questão estudantil e profissional, é uma experiência de vida que poucas pessoas têm a oportunidade de ter. Então, também tem essa questão da gente evoluir como ser humano. E sem contar que, cara, você tem uma história incrível que é jogar, que é ter a experiência de estudar fora do país, né? E você acompanhou o futebol norte-americano, já que você estava lá, né? Estavam mais próximos dele. E você vê que a estrutura e o futebol norte-americano, mais no quesito feminino, está muito acima do brasileiro ou não? Em questão de estrutura, sim, a estrutura nos Estados Unidos começa desde quando a menina tem 8, 9 anos. Então, desde pequena, ela já vai tendo uma estrutura, treinamentos. O que acontece com o masculino aqui no Brasil, né? Desde 8, 9 anos, os meninos têm a base. O que não acontece com o feminino aqui ainda. Porém, o brasileiro, tecnicamente, ele é melhor, né? Então,
Aí fica esse meio termo. Lá tem a estrutura, mas o Brasil tem o talento, né? Então, nem só com estrutura e nem só com talento se vence, né? A junção dos dois. Não, sem dúvida, né? É o melhor dos dois mundos, né? O que a gente sempre fala que o ideal é unir, né? Tanto um pouco de técnica quanto um pouco de talento para você conseguir se sobressair. E depois dessa experiência, né? Você passa um tempo nos Estados Unidos, estuda, se forma, né? E aí você volta para o Brasil já jogando no Internacional e ganhando logo de cara um título gaúcho, né? E aí eu queria saber como é que foi a volta para o Brasil, né? Já voltar num clube estruturado, né? Maior, que é o Inter, mais conhecido, por assim dizer, e logo de cara ganhando seu primeiro título, né? Como é que foi esse turbilhão de emoções, né? Esse monte de experiências novas que você teve logo na sua volta? Assim que eu voltei para o Brasil, né, eu tive a proposta de jogar no Inter. Fiquei muito feliz na época, porque o futebol feminino do Inter estava crescendo, o Inter com um projeto muito bom. E eu já conhecia o treinador, né, o Maurício Salgado. Então, ele me deu essa oportunidade de ir, de jogar. Ganhamos o Gaúcho, né, em cima do Grêmio, o que acho que fica mais legal ainda, né? Porque às vezes a gente sabe que existe uma rivalidade, mas você estando dentro do clube que você realmente sente aquela rivalidade, né? E para quem não conhece, é muita rivalidade, é muito legal ver essa rivalidade que existe lá. E jogar no Inter, para mim, foi uma experiência muito boa. Foi o primeiro time de camisa, né, que eu joguei no futebol feminino, que está vindo com um projeto muito legal, está agregando muita coisa. E foi muito satisfatório poder ter tido essa experiência lá. Legal. E depois você vai para o Atlético Mineiro, né? Onde você ganha também o Mineiro de 2020 como capitã e você se torna a primeira mulher a levantar uma taça profissional na história do Mineirão. Como é que foi para você essa sensação de, além de ser a primeira mulher a levantar uma taça no Mineirão a nível profissional, ser ainda capitã de um time? Então, vir para o Atlético foi algo assim que nem eu esperava. Eu estava com outras propostas, mas aí falaram comigo e eu fiquei meio mexida, porque o Atlético era o time do coração do meu avô. Meu avô, ele jogou em um time aqui de Minas, não chegou a jogar no Atlético, mas quando eu comentei com meu pai, eu vi que aquilo tocou ele, sabe? E naquele momento eu decidi vir para o Atlético. Então, hoje eu vejo que foi a melhor escolha que eu fiz. Cheguei no ano passado, foi no início do ano foi meio difícil, né? Que logo veio a pandemia, teve a parada, o campeonato que era para ser em março foi começar só em setembro, mas é inexplicável poder levantar a taça dentro do Mineirão contra o nosso maior rival, fazer história, né, no Atlético. Eu sei que independente do que acontecer daqui para frente, eu fui a primeira pessoa a levantar uma taça no Mineirão, né, no Campeonato Mineiro Feminino. E é o que eu falei para as meninas antes do jogo, quando a gente fechou a roda, que a gente estava ali para fazer história, para colocar o nosso nome na sede do clube, né? E foi o que acabou acontecendo hoje, quando a gente vai na sede, a gente chega lá, a gente dá de cara com o troféu do Mineiro, com a foto nossa de todas as meninas. Então, é muito legal poder estar vivenciando isso aqui no Atlético. Primeiro, antes de fazer a pergunta, né, parabéns, né, por esse feito, né? Acaba ficando na história, como você mesmo comentou. Daqui a, sei lá, 20, 30 anos, as pessoas vão olhar para trás e ver que você foi a primeira mulher a levantar um troféu no Mineirão. Isso é uma coisa incrível, né? Não tem nem tamanho. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta um pouco, pegando um pouco mais essa questão das rivalidades, né? Você enfrentou tanto um Grenal quanto um Atlético e Cruzeiro, ambos em finais de estadual, né? Mas você enfrentou tanto um Inter e Grêmio, né? Pegou logo um Grenal e um Atlético e Cruzeiro, os dois na final dos estaduais, né? E para você, qual foi o jogo que teve mais esse sentimento de rivalidade e qual foi a sua percepção quanto a essas duas rivalidades? Qual é a mais forte? Onde pega mais? É em Minas? É no Rio Grande do Sul? Para você, qual foi o sentimento de mais rivalidade? Pelo fato de ter jogado no Atlético mais momentos da pandemia, a gente ainda não teve a massa de perto, né, nos apoiando.
Mas o que a gente sente jogando aqui foi diferente do que eu senti jogando no Inter. O atleticano, ele é um torcedor muito mais apaixonado, ele um fanático, louco. E no Inter, não que não seja, a rivalidade é grande também, mas eu acho que aqui em Minas, o Atlético e o Cruzeiro, essa rivalidade é bem maior. Independente da situação que se encontra o Cruzeiro agora, né? Mas isso já vem de um bom tempo e acredito que a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro pega mais fogo do que Inter e Grêmio. Não, e além de você estar com o nome marcado na história do Mineirão, com esse título aí mineiro, além de ser a rainha dos clássicos, né? Porque ganha Grenal, ganha Atlético e Cruzeiro, ganha Atlético e América. Falando um pouco de Atlético e América, vocês conseguiram acesso para a primeira divisão do futebol feminino, então temporada 2022 vai ter o Atlético Mineiro na primeira divisão. Como é que foi essa campanha do acesso? Como é que foi agora vencendo um rival e garantindo a sua classificação? Inclusive, vai ter aí Cruzeiro e Atlético Mineiro ano que vem na Série A do Brasileirão. Como é que foi essa classificação para o acesso? Então, a gente vem trabalhando desde janeiro, né? A gente voltou e a gente trabalhou aí 4 meses antes de ter o nosso primeiro jogo. Então, esse acesso nosso, ele se resume em trabalho, muita dedicação, muita luta, muito treinamento. A gente hoje consegue entender o que o Hoffman tenta passar para a gente, o estilo de jogo dele. E a gente fez uma campanha boa até agora, né? A gente tem aí nenhuma derrota no campeonato, apenas 3 gols sofridos. Muito feliz pelo acesso, porém a gente vai brigar pelo título, né? A gente não pode estar contente somente com o acesso, sendo que a gente tem chance de ser campeão, né? Então a gente enfrenta aí o Crespon na semifinal. E vamos brigar pelo título. A gente está aí trabalhando para isso. Com certeza, né? A gente está torcendo muito pelo título, né? E já queremos antecipar que após a conquista, a primeira entrevista é com o esquema tático, né, Ilana? Combinado. Vamos ver se vocês são pé quente. Se der tudo certo, eu volto. Vai dar certo, já está acordado, então. Mas, partindo para outra pergunta, agora que a gente já tem garantido, né, a entrevista com a Taça na próxima, né? Como é que você vê, né, a evolução do futebol feminino no Brasil ao longo da sua carreira, né? Você comentou para a gente que você começou muito nova, numa época que não era tão profissional como hoje. E como é que você está vendo essa evolução, né, do futebol como um todo, né? A gente já tem conversas que a CBF vai abrir uma terceira divisão para o futebol feminino, times de camisa investindo cada vez mais no futebol. Como é que você vê, como jogadora, essa ampliação do investimento na modalidade, né? O futebol feminino vem crescendo, né? Principalmente nos últimos 5 anos aí a gente teve um crescimento muito grande, né? Tanto pela visibilidade que vem tendo, teve a obrigatoriedade da CBF, dos clubes de camisa colocar, então isso fez com que os clubes criassem os projetos femininos, mas também está fazendo com que os clubes invistam, né? Não somente ter o time está sendo satisfatório, mas também estão investindo. E isso é o que se torna mais legal, né? Porque você vê o seu rival investindo, você não quer ficar para trás, não importa se é futebol feminino, qualquer modalidade que seja. Então, a gente vem caminhando de passo a passo, vem crescendo, está longe do ideal ainda, mas, como você disse, a CBF vai abrir aí a terceira divisão a partir do ano que vem. Acho que a primeira divisão, tendo só 16 times, já poderia ser como o masculino, né? Que é todos contra todos, pontos corridos, mais jogos pelo calendário, né? Porque a gente tem aí uma Série A2, que é a que a gente está jogando, que se a gente chegar na final, a gente tem 13 jogos no ano inteiro. Então, ainda é pouco, claro que já é algo, mas a gente briga para melhorar ainda mais, né? Então, está crescendo, longe do ideal, mas estamos chegando lá passo a passo. Com certeza. Inclusive, eu acho cruel alguns comentaristas que a gente vê aí na internet falar que o futebol feminino é ruim. Eu, inclusive, nessa temporada atual do Brasileirão, eu tive o prazer de conseguir a credencial de imprensa para 3 jogos, ver São Paulo e Flamengo, Palmeiras e Corinthians e Palmeiras e Nápoles. E, cara, Palmeiras e Corinthians
mesmo sendo ali um jogo sem torcida, você via que os ânimos era de clássico mesmo, um jogo pegado, e um futebol muito bom de se assistir, as meninas jogando demais, e inclusive eu acho que a evolução do futebol feminino se reflete agora nas Olimpíadas. A gente está gravando antes de começar, mas o vídeo está saindo, já colou os primeiros jogos da seleção, e boa parte da seleção vem do futebol brasileiro, coisa que antigamente era mais raro de se ver. E agora eu estou perguntando para você que eu venho fazendo para algumas jogadoras, porque hoje o formato do Brasileirão Feminino é mata-mata. Existe a primeira fase que é a classificatória, e em sequência mata-mata. Mas, na minha visão, isso é puro achismo meu, a tendência é que a Série A, B, até mesmo a C que vai ser criada, fique mais inchada, ou seja, tenha mais clubes, e deixe de ser mata-mata e vire pontos corridos no futuro. Essa é a minha visão. Acho que o futuro vai ser esse para o Brasileirão Feminino. Aí eu faço uma pergunta que é uma pergunta que não existe resposta, é uma pergunta de gosto. O que você prefere? Você acha mais legal como atleta jogar um pontos corridos ou o campeonato nacional ser um mata-mata? Eu acho pontos corridos, pelo fato de você ter um calendário ali o ano inteiro, né? Pontos corridos, aí você tem 20 times, você faz 38 jogos no ano. No esquema mata-mata que o feminino tem com a CBF, tem 16 times, você faz 15 jogos, aí tem oitavas, quartas, semifinal, você faz em média ali 23 jogos no ano, né? Então, pelo fato de você ter um calendário cheio, eu prefiro pontos corridos. Bom, é engraçado que muitos jogadores que eu pergunto sobre mata-mata pontos corridos, as que defendem mata-mata pela emoção do jogo eliminatório, e as que defendem pontos corridos é o que você falou, a questão de ter o calendário cheio, de ter mais jogos, os times poderem disputar mais jogos. Então, eu acho os dois argumentos muito válidos. E, para finalizar, a gente sabe que é difícil virar um atleta profissional de futebol. Feminino é mais difícil ainda, porque existe menos escolinhas, existe menos investimento. Mesmo hoje, onde os times estão procurando se estruturar mais, ainda é menor do que o masculino, então é mais difícil. E você que conseguiu vencer, querendo ou não, você é uma vencedora, você conseguiu, jogou profissionalmente, já ganhou 2 títulos, seu nome está no Mineirão, já venceu o clássico para ter história para o resto da vida. E que mensagem você passa para as meninas que estão começando agora, que querem buscar o sonho de ser atletas como você, por exemplo? A mensagem é até meio clichê, né? Eu acho que todo mundo fala, mas não desista. O futebol feminino é literalmente isso. Não desista, luta, corra atrás dos seus sonhos, que não é fácil, mas é possível. Se hoje eu estou aqui é porque outras meninas não desistiram, né? Uma Tânia Maranhão, uma Cici, uma Marta, a Cristiane, brigaram pela modalidade. E para que essas meninas novas tenham uma carreira, a gente também está brigando agora por elas, né? Então, não desistam, corram atrás dos seus objetivos, porque se realmente é o seu sonho, vai valer a pena. Com certeza. Bom, eu não vou passar. Normalmente eu abro aqui o espaço para as palavras finais, mas não vou passar para o Matheus. O Matheus está aqui apenas para ele continuar aparecendo no vídeo, porque o áudio dele deu uma falhada. Então, eu vou falar por mim e por ele. Eu sei que ele vai concordar com minhas palavras. Então, Ilana, muito obrigado pela sua participação. A gente fica muito feliz quando uma jogadora de alto nível como você se dispõe a falar com a gente. A gente fica muito contente. É sempre muito bom ouvir a história de um atleta, porque todo mundo acha que é muito fácil ser jogador de futebol e não é. É uma vida de sacrifício, é uma vida que você convive com muita dor, tem que ficar longe da família, e mesmo assim, para ter um título, é um sofrimento de vencer um jogo, de superar o seu corpo. Então, muito obrigado por você estar aqui, parabéns por ter marcado a sua história no Mineirão, por estar sua história, seu nome está no Mineirão. Isso mostra o quanto você é uma profissional de ponta. E caso você queira aqui deixar um recado, e inclusive deixar suas redes sociais para o pessoal seguir você no Instagram, Facebook, onde você quer que o pessoal siga, pode deixar. A gente até vai colocar seu Instagram aqui embaixo na descrição, mas se quiser deixar mais alguma coisa, pode deixar, fique à vontade. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui falando sobre minha carreira, sobre o futebol feminino, e quando for campeã da A2 eu volto aqui, hein? Tá combinado. Muito obrigada, viu? Pode deixar o Instagram, Ilana Mendonca, número 1. Então tá aí, obrigado, escrito aí no papelzinho aí pelo Matheus. Então é isso, gente. Caso tenha alguma coisa que a gente não perguntou para a Ilana e você quer que a gente pergunte, deixa aqui nos comentários, porque como já está combinado, o Atlético batendo campeão da A2, ela vai voltar aqui para falar com a gente.
Então já deixe suas perguntinhas aí para ela. Sigam ela no Instagram, tá aqui na descrição o Instagram dela. Já deixe seu like no canal, siga a gente nas redes sociais e também se inscreva no canal. De novo, para não esquecer, é importante reforçar, deixa o like no vídeo e até a próxima. Falou!